Lula libera lote recorde de emendas, que até ontem eram chamadas de orçamento secreto, pior do que mensalão, 2 bilhões e 100 em um único dia, para fazer avançar em caráter de urgência uma reforma tributária comunista, centralizadora. Aí vem o Tarcísio e sai ao lado de Haddad, dizendo que concorda 95% com a reforma e que vai tentar convencer Bolsonaro a mudar de ideia. Está empenhado na aprovação da proposta e diz que não faria sentido ficar contra, porque a reforma foi gestada no seu governo. Falso. A reforma tem todas as impressões digitais do PT, toda a mentalidade centralizadora, subjetiva e arbitrária dos comunistas, e talvez arrecade mais para os cofres de São Paulo. E talvez seja isso que esteja importando nesse momento para o governador Tarcísio. Mas não é assim que se faz oposição, governador. Ai, não se bate num dos nossos. Esse é o problema da direita. A direita vive batendo em público, criticando. Bom, se a nossa grande esperança na oposição é alguém que concorda 95% com o Fernando Haddad na reforma tributária, whatever. Entrega de vez aos comunistas e dane-se. Porque já era. Só um meteoro. Só um meteoro para salvar. Então, dá licença, Deus subiu o tom, sim, com um governador que é oposição de direita e se presta ao papelão de endossar a reforma, dizendo que concorda 95% com ela, ao lado do Fernando Haddad. É assim que a gente vai fazer oposição aos comunistas no Brasil. É assim que se faz oposição para valer. A gente concorda com 95% da reforma. Quando a gente propôs a Câmara de Compensação, qual foi a lógica? A preocupação com a governança do Conselho Federativo. Ora, se eu tenho uma governança mais frouxa, eu preciso de uma arrecadação mais na mão do Estado. A partir do momento que eu melhoro a governança do Conselho Federativo, eu posso ter algo mais algoritmizável, vamos dizer assim. E o que a gente vai fazer aqui é tentar construir uma melhor governança, uma governança que seja mais representativa, para que a gente possa ter também um processo de cobrança do tributo e até de destinação dos créditos gerados mais automático, como já acontece em alguns países da União Europeia. Eu acho que está muito fácil construir entendimento. São Paulo vai ser um parceiro no debate, na aprovação da reforma tributária. Nós estamos aqui para isso, para gerar convencimento. A gente sabe que a reforma tributária é extremamente importante para o Brasil. Eu diria que é a alavanca que está faltando agora para a gente ter um impulso. E os pontos nossos são fáceis de ser ajustados. É ingenuidade, miopia, interesse momentâneo ali nos cofres do Estado. É o que isso? Isso não é postura de quem faz oposição a comunista. E falar bonito de forma técnica, algoritmizável, blá, 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 gera poder arbitrário na mão de comunistas. Fico com caiado nessa. Eu nunca imaginei na minha vida, com a vivência que tem de Congresso Nacional, que um dia chegaria um texto, um absurdo como esse, chamado Conselho Federativo. Isso é coisa de venezuelano. Nós fomos eleitos pelo voto. Você realmente desestruturar o ente federado e criar um conjunto de forças com 27 representando estados e 26 representando os municípios. Qual é presidente da República que não faz maioria dentro de qualquer conselho? Qual governador que não faz maioria dentro de qualquer conselho? Quer dizer, isso é mortal. Estou lhe dizendo porque realmente me assustou, eu não acreditava que pudesse chegar a esse ponto. Acho que é cláusula pétrea o Pacto Federativo. Não se admite de maneira nenhuma, tá certo? Na tese de que nós devemos simplificar, que realmente retire daquilo que é 100% e dado pela Constituição brasileira, prerrogativa nossa. Mas vamos lá. Um pacto, esse Conselho Federativo, que é algo que realmente
espanta todos nós, principalmente eu como parlamentar, que foi a vida toda, gente. O que é isso? Conselho Federativo para decidir sobre o meu estado, sobre as prefeituras do país. Quer dizer, vai me passar uma mesada? Se eu estiver bem com o conselho, eu vou receber o fundo de compensação. Se eu não estiver bem no conselho, eu vou receber o fundo de desenvolvimento regional. Eu vou ser o quê? Um ordenador de despesa ou eu sou um governador eleito pelo povo? Olha, o Caiado foi técnico e mostrou a postura absurda que o Tarcísio está endossando. Agora, oposição mesmo, quem ensina como é que faz é o príncipe. A PEC 45 tem problemas regimentais de conduta, sim. Não está sendo contemplado numa comissão especial. Os deputados não têm direito a voto, não têm direito a fazer emendas, não tem representatividade de todos os partidos aqui compostos, os 503 deputados. Está sendo passado de última hora, com menos de uma semana para fazer avaliação, uma proposta complexa que vai impactar os pequenos e médios empregadores do Brasil de uma maneira tremenda, com muito mais complexidade, adicional à complexidade que existe no atual modelo. E queremos passar aqui com acordos entre o Legislativo e o Executivo, no afogadilho do processo legislativo. O que é isso? Exatamente esses dois problemas que denotam que não é uma proposta boa para o Brasil, não é uma proposta boa para a população pagadora de impostos, não é uma proposta boa para o consumidor, para o pequeno e médio empregador. É exatamente isso que está óbvio. Está óbvio também que a compra de deputados com emenda parlamentar para fazer aprovar essa proposta denota que há prejuízos graves a todos os setores da economia, aos prefeitos, aos governadores, aos pequenos e médios empresários do agro, dos serviços, do comércio. Esses sim estão fazendo conta, coisa que os parlamentares não fizeram, coisa que o governo não fez. Esses sim estão fazendo conta. Por isso, meus caros, entrei com mandado de segurança com relação a todo esse processo espúrio que tem sido conduzido, essa questão da reforma tributária. Dá vontade até de defender a monarquia, né? Se o deputado Luiz Felipe pudesse ser o príncipe de fato, ou o imperador, né? Porque realmente é triste. Aliás, ele fez um outro vídeo muito mais longo, explicando, tintim por tintim, os erros dessa proposta. Talvez o Tarcísio devesse ver. Eu vou mostrar apenas um trecho. Olá, amigos. Eu vou citar aqui algumas razões para não aprovarmos essa reforma tributária. Primeiro, essa proposta, ela não vai diminuir preço. Sabe por quê? Porque ela não mexe na cumulatividade. É isso mesmo. O consumidor final vai pagar pela cumulatividade. Vai pagar por todo o efeito cascata que existe no atual modelo. Segundo, empresas, pequenas e médias empresas, vão ficar oneradas com um sistema muito complexo. Hoje já temos um sistema muito complexo em funcionamento. Está funcionando mal e está cobrando muito das empresas para que tenham seus contadores, seus advogados. Não é fácil você gerenciar o primeiro modelo, que é o atual, o futuro modelo, juntos. É isso que ninguém está especulando aqui, como é que a gente vai fazer essa simbiose e por que está passando. E por aí vai. Tá? São 6 minutos e pouco de vídeo em que ele vai apresentando item a item os problemas dessa reforma. Então não dá para entender não a postura do governador, me desculpa, eu não consigo endossar. Se há alguma esperança em governadores de oposição, talvez seja o caso do Zema, né? Tem sido um pouco mais firme aí em algumas coisas. E veja que quando o Bolsonaro foi considerado inelegível numa perseguição política clara do TSE, o Zema foi lá e compartilhou uma frase do Mussolini, né? Fomos os primeiros a afirmar que quanto mais complexa se torna a civilização, mais se deve restringir a liberdade do indivíduo. Benito Mussolini. Claramente uma crítica ao que está acontecendo no país. E acreditem se quiser, a imprensa toda virou um MST da vida, um MTST da vida, um choquei da vida, e todos eles dizendo que o cara estava defendendo Mussolini, né? Que Zema é um bolsonarista de carteirinha, todo mundo já sabe, mas a extrema-direita já foi mais sutil. Quer dizer, isso é que dá não estudar. Não é a questão do diploma ou não. Tem diplomados que, por má fé, canalice ou coisa e tal, vão endossar esse tipo de coisa no Globo.
a postura do MTST do Boulos. Né? Zema agora assume que é Mussolini e fascista. Puta que o pariu, né? O Brasil cansa para valer. Né? Agora, mostra o quê? Que a turma está incomodada com o Zema. Está querendo destruir o Zema. Talvez comece a poupar um pouco o Tarcísio, né? Poxa, ele vai lá, grava vídeo do lado do Haddad, defendendo a reforma do Lula, né? Sobre a audiência tá aí, né? Bolsonaro vai lá dar uma entrevista no Pânico, bate 311 mil pessoas ao vivo no YouTube. Lula, mesma coisa que a live do Consta, que está censurado no Brasil. Mas está tudo certo. Está tudo certo, né? Vai ver que não é por isso que a Globo está tão casada com o projeto do PT, né? Vai ver que não é por isso. Aliás, é disposta até mesmo a destruir a Jovem Pan, né? Porque, afinal de contas, vale tudo nessa disputa, né? Até aplaudir a censura contra o seu concorrente. Vamos falar da questão da Jovem Pan já já.